Alô, amigos da TM TV, aquele abraço. No dia 6 agora de abril, o prefeito Antônio Almas completou um ano à frente da Prefeitura Municipal. Ele tomou posse na vaga do ex-prefeito Bruno Siqueira, que tentou uma vaga na Assembleia Legislativa. E neste último ano, Almas assumiu num cenário preocupante de crise na economia. E nós vamos falar com ele sobre esse primeiro ano de mandato e essa experiência executiva. Já foi vereador 2 vezes, mas agora está na parte de executar as ações do município. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui na TM TV. Um ano de governo. Paulo, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui na TM TV, podendo falar com o cidadão de Juiz de Fora e também podendo partilhar com você, com o Renato, aqui esse primeiro ano de governo à frente da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Como você bem disse, nós chegamos à Prefeitura num momento de grandes dificuldades econômicas, né? Nós temos um cenário que se agravou ao longo do ano de 2018, não é diferente por conta disso, as consequências de todas as dificuldades que nós tivemos no ano de 2018 vão perpetuar-se nesse ano de 2019, mas temos certeza, e isso eu gostaria de dizer ao cidadão de Juiz de Fora, que não nos falta vontade e coragem para enfrentar esse momento de tamanha dificuldade. Aliás, você começou num período de greve dos caminhoneiros. Exatamente, foi o primeiro embate, né? Quem estava chegando, debutando no processo, já existia uma crise econômica e a própria greve dos caminhoneiros foi um momento de agravamento para a cidade de Juiz de Fora também, na medida que a greve já gerou, ela por si só, gerou uma perda de 7 milhões para nós de recursos, que naquele momento ainda não tínhamos todo o processo, a gente ainda não vislumbrava toda a queda no processo de repasse de verbas constitucionais por parte do Estado, né? Já havia acontecendo, mas não do tamanho que depois se demonstrou ao longo do tempo. Então nós vivenciamos todo aquele processo de crise com a greve dos caminhoneiros, mas graças a Deus, com o modo nosso de buscar interlocução com a sociedade, conseguimos isso estabelecer não só com o cidadão, mas também com os órgãos de segurança e garantir que aquele momento de dificuldade nacional a gente pudesse passar de uma maneira não tão grave quanto em outros locais. Prefeito, para falar desse um ano à frente da Prefeitura, eu queria começar do início. Quando o senhor se lançou candidato a vice-prefeito em 2016, o senhor estava afastado de um período de quase 20 anos da vida política, se dedicando à medicina, que é a sua formação profissional também. E naquele momento o senhor já me disse que não esperava ser alçado à Prefeitura no prazo de menos de um ano e meio. O que o senhor aprendeu nesse processo? Agora o senhor está do lado da vitrine, digamos assim, todas as críticas são direcionadas à sua pessoa, seja crítica por questões, como o senhor gosta de dizer, da zeladoria, buracos nas ruas, ou por atrasos, por exemplo, pagamento do 13º salário do servidor público. Como o senhor lida com essas críticas e o que ela engrandece o senhor para completar esse mandato, que ainda resta um ano e meio pela frente? Na verdade, eu acho que a crítica, desde que não falte respeito, ela é extremamente pertinente. Eu não tenho dificuldades com as críticas. Eu sei, como cidadão, eu percebo todas as dificuldades. Eu ando pelas ruas, como eu já brinquei em alguma situação, há pouco tempo mesmo a minha esposa teve o carro, furou 2 pneus por causa de um buraco, quer dizer, a gente enfrenta todas as... Tive reclamações em casa, Renato. Então, a gente sabe das dificuldades que estão colocando. Agora, a gente garante uma coisa ao cidadão de Juiz de Fora, isso eu sempre digo, nós queremos servir Juiz de Fora. Temos as nossas dificuldades, temos as nossas limitações, mas temos coragem, vontade para servir a cidade. Então, eu não tenho dificuldades com as críticas, porque eu mesmo faço autocrítica. Mas como é que você lida com aquela angústia de receber toda essa demanda e não ter meios para resolver tudo? Isso é muito difícil. Porque como cidadão, como pessoa, e eu tenho dito muito isso, que o que me fez retornar à política como candidato a vice foi exatamente a construção que me foi permitida pela minha atividade profissional. Eu
tendo o respeito das pessoas pela minha atividade profissional de dedicação às pessoas. E hoje, às vezes, me perceber que lá na frente eu posso estar menor enquanto pessoa do respeito da comunidade por conta da gravidade da crise econômica me chateia. Mas eu tenho certeza que, mesmo nessas condições, as pessoas reconhecem que nós não fugimos do debate, que nós estamos nas ruas, que a gente não tem problema de enfrentar a situação que está. Chama a atenção de todos nós, como eu reforço muito a palavra zeladoria, é exatamente isso, o dia a dia, né? É a gente andar nas ruas e o asfalto está cheio de buraco, mas a gente também não pode deixar de dizer que nós temos uma malha viária muito velha, muito antiga, né? É comum, para mim que sou médico, é fácil a gente dizer isso, né? Nós, pessoas, as pessoas que enfrentaram muito o sol na sua vida diária, envelheceram, tem aquela pelezinha toda cracolada, né? Se a gente for olhar o nosso asfalto, tem essa marca desse envelhecimento. E nós não tivemos, ao longo do tempo, nada que pudéssemos agora, numa situação de crise econômica tão grave, a gente ter alguma reserva. Então, como não temos que fazer algumas opções. Opções na saúde, opções na educação, na assistência, e às vezes a zeladoria se perde um pouco. Mas temos buscado inclusive com a reforma administrativa que fizemos. Você falou muito em asfalto, você já tem um relatório final da Empave? Olha, a questão da Empave, nós estamos findando agora, nós constituímos um grupo de funcionários da Prefeitura, de técnicos da Prefeitura, para fazer uma grande avaliação da Empave, para a gente apresentar esse relatório e, com esse relatório, chamar a responsabilidade para nós da decisão final de qual que é o melhor modelo para que a gente possa entregar esses serviços de maneira mais adequada à cidade de Juiz de Fora. Agora, prefeito, tanto o senhor quanto o Paulo César falou muito da falta de meios para fazer a execução de alguns projetos e alguns serviços. Esses meios, claro, são recursos financeiros. Sim. E a alegação da Prefeitura, como de todos os municípios mineiros, que o problema está no repasse, no atraso de repasses condicionais por parte do Estado às prefeituras. O que a Prefeitura está fazendo para cobrar esse novo governo? A gente sabe que é um problema que também se arrasta desde a gestão anterior, mas quem está com a caneta nesse momento é o governador Romeu Zema, que também chegou a contingenciar repasse de janeiro deste ano. O que a Prefeitura está fazendo para reclamar o que é seu de direito junto ao Estado? Nós já fizemos ações do ponto de vista jurídico, judicial, entramos com ações judiciais, tivemos vitórias, então nos garantimos alguns recursos, mas existe o que é concreto, é que nós temos da ordem de mais ou menos 80 milhões de verbas, verbas constitucionais que não foram repassadas à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, além de 120 a 130 milhões na área da saúde. Então nós temos um grande déficit do ano passado para cá e temos insistentemente apoiando que seja a Associação Mineira dos Municípios, como agora na Frente Nacional dos Prefeitos, aonde nós tiramos uma posição lá no plenário da reunião, aonde nós iremos uma equipe ao governador de prefeitos, compostas pelo próprio presidente Jonas, que é prefeito de Campinas. Nós faremos também inserções junto ao governo de Minas, buscando que os prefeitos sejam acolhidos. A MM chegou a defender o possível impeachment do governador, mas isso você acha que é uma ferramenta de negociação, prefeito? Um blefe para tentar forçar uma equação desse problema? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de tranquilidade nesse momento e não radicalizar no momento errado. Discutir o impeachment de um governo que há 3 meses assumiu e que recebeu uma herança, como a gente poderia dizer, maldita. Lógico que a gente sabe dessas coisas todas dos 100 dias. Até os 100 dias a herança é maldita, depois o problema já é seu. Mas há o que a gente tem, eu tenho uma convicção pessoal da busca de solução por parte do governador pelas poucas vezes que tive com ele, mas tenho, não só com ele, mas também com outros secretários e até com secretários da nossa própria região, de que há um grande empenho na busca dessa solução.
Prefeito, eu queria que você agora, como se fosse uma câmera da verdade, olhasse para aquela câmera que está ali e dissesse assim para os seus telespectadores, os telespectadores da TMTV, nesse 1 ano de mandato, o que você destaca na sua gestão e o que você pretende ainda fazer nesse 1 ano e meio que ainda falta? O que eu posso destacar é a busca incessante pela participação popular, de estar junto, não só no gabinete, mas também indo em direção ao cidadão, através, inclusive, do projeto Bem Comum Bairros, que a gente desloca a prefeitura durante uma semana para uma região, para um bairro da cidade, e lá nós compartilhamos todas as nossas ações. Além disso, o que eu posso dizer ao cidadão de Juiz de Fora é que a equipe está voltada para o trabalho. A construção dessa própria reforma administrativa, ela traz em si não só a redução de cargos e, com isso, a redução de custos da máquina, mas ações que podem, a médio prazo, corresponder em melhora da gestão pública. Uma com a criação dos gabinetes intersetoriais que permite a gente racionalizar melhor as ações públicas. Por outro lado, um efetivo controle pela sociedade. Nós construímos como alternativa a constituição da controladoria do município, aonde nós temos ali organismos, estruturas que vão permitir cada vez mais que o cidadão tenha o conhecimento total do que ocorre na prefeitura, ele tem acesso às informações, então para que haja a maior transparência possível, que já era uma marca buscada no governo do ex-prefeito Bruno e que a gente está aprofundando. Porque, na verdade, o governo, apesar da mudança do prefeito, nós não podemos esquecer que houve um contrato assinado na eleição de 2016, entre aquela chapa representada pelo ex-prefeito Bruno e por mim, com a sociedade de Juiz de Fora. E é dentro daquele contrato que a gente precisa caminhar agora, que a gente precisa entregar o governo em 31 de dezembro de 2020, para quem quer que seja o próximo prefeito, que inclusive pode ser a própria figura do prefeito que agora administra a cidade de Juiz de Fora. O senhor está antecipando uma candidatura à reeleição? É isso, prefeito? Na verdade, eu estou dizendo que a obrigação do atual prefeito é de caminhar e levar a cidade a ter uma condição de governança melhor do que ela tem hoje. E que se lá na frente for a opção da cidade, for a opção pessoal, nós poderemos estar no jogo, sim, com certeza. Porque isso impõe... É fato da minha responsabilidade enquanto prefeito acreditar no projeto que nós estamos construindo e colocá-lo ao julgamento. Agora, prefeito, o senhor falou agora que a atual gestão assinou um contrato lá em 2016, quando vence a eleição junto à população, que vai ser mantido pelos próximos 4 anos. Mas quem estava com a caneta naquele momento, candidato à reeleição, era o agora ex-prefeito Bruno Siqueira, que optou por sair da prefeitura para um projeto pessoal, disputar eleições, e não conseguiu sucesso. O ex-prefeito ainda tem alguma influência, ainda tem alguma relação com a atual gestão da prefeitura? Olha, eu posso te dizer o seguinte, que o prefeito Bruno, o ex-prefeito Bruno, quando ele assinou esse contrato, nós assinamos um contrato genérico, do ponto de vista assim, das ações, né? Genérico, mas agora as atuações particulares desse momento dizem respeito ao prefeito Almas, que assumiu a prefeitura. Então, agora é o toque pessoal. Mas como em relação ao ex-prefeito Bruno, a todos os outros agentes políticos da cidade, nós estamos sempre abertos e ouvindo e recebendo sugestões. E ele, quando se sente à vontade para conversar conosco, nos liga, a gente conversa e temos sempre uma relação de amizade muito grande. Então, é importante que a gente não tenha eu não tenho essa pretensão de ser o dono da verdade. Eu tenho a pretensão de, conversando com a cidade, construir melhores caminhos para ela. E isso significa conversar com o ex-prefeito Bruno, conversar com o ex-prefeito Custódio, que são pessoas que a gente sempre teve relações pessoais muito próximas. Prefeito, você está falando muito a palavra diálogo, interação, conversar. Como é que é a sua relação com a Câmara Municipal? Você já foi vereador 2 mandatos, 8 anos,
e agora está do outro lado da trincheira. Mas há um projeto comum que é Juiz de Fora. E a Câmara tem feito algumas ações, por exemplo, está uma CPI aí que está investigando o sistema de transportes. Que avaliação você faz desta relação e que tipo de reação você teria a essa CPI que te incomoda? Não me incomoda porque eu tenho, para mim, a certeza dos atos que foram realizados na administração no primeiro mandato do ex-prefeito Bruno, que conduziu todo o processo licitatório com relação ao transporte coletivo. Então, até aquele velho ditado, quem não deve não teme. Então, para nós, eu tenho sempre essa tranquilidade de que, primeiro, qualquer denúncia tem que ser apurada. Então, isso eu aproveito para dizer ao cidadão de Juiz de Fora. O prefeito tem toda a responsabilidade das suas relações de serem relações republicanas, mas também gostaria de salientar que eu não consigo ter a certeza dos atos de 15 mil funcionários. E se houver qualquer deslize que chegue ao prefeito, ele será apurado. Porque essa é o mínimo que eu posso fazer pela cidade, garantir isso. Então, a Câmara está cumprindo o papel que é constitucional, papel de fiscalizadora. Ela achou que possa ter algum problema, vá a fundo e observe e chegue a essas conclusões. E a Câmara, no momento adequado, irá apresentar. Se houver problemas, vamos buscar as formas de saná-lo e corrigir tudo que foi feito. Se não houver problema, vai ter que se colocar a situação de que, olha, estava tudo certo, precisamos reconhecer isso. Agora, prefeito, o senhor falou que cobranças são normais. Eu queria saber que percepção o senhor tem de como a população de fora olha seu governo. Eu pergunto isso porque quando da eleição de 2016, em que seu grupo político foi reeleito, eu lembro que todo mundo considerou que a vitória veio numa campanha que o ex-prefeito Bruno destacava uma série de obras e realizações feitas na cidade em seu primeiro mandato, algumas dessas obras já também negociadas por gestões passadas. Quando o senhor assume a prefeitura, parece que o jogo virou. Há uma crise financeira muito grande e essas obras, esses projetos parecem parados. Como o senhor está percebendo que a população encara, se ela entende esse momento de dificuldade, se ela está cobrando por mais realizações, mais obras, como o senhor encara essa percepção da sociedade sobre o seu mandato? Eu acho que, no geral, a população tem essa percepção de que há um momento de crise econômica, de grandes dificuldades. Lógico que ela quer mais e tem todo o direito de querer mais. Tem o direito de querer melhor zeladoria, ela tem direito de querer melhor saúde, de melhor educação, mas ela percebe as dificuldades econômicas que nós temos. E mesmo nessas dificuldades econômicas, nós estamos buscando entregar algumas obras ainda até o final do nosso mandato, que são importantes para a cidade. Por exemplo? Como a alça do viaduto na Itamar Franco, como a continuidade e a entrega da obra do viaduto lá do Tupinambás, como o próprio ginásio poliesportivo, que é uma obra que se arrasta há anos e que a gente está conseguindo avançar na concretude dela. Dá para dizer, prefeito, que serão entregues até o fim do atual mandato? Hoje, pelos dados, se não houver nenhum movimento diferente econômico, a gente está tendo praticamente a garantia de que isso vai se viabilizar, né? Mas eu gosto sempre, isso é uma característica minha, de dizer depois do fato realizado. Nós estamos trabalhando para concretizá-las até o fim do mandato. Por outro lado, as obras também de contenção de encostas continuam sendo feitas. E aí é importante, que foi outro grande problema que nós enfrentamos, foi o momento de muita chuva nesse período de dezembro, janeiro, né? E graças a Deus, apesar da grande quantidade de chuva, nós tivemos muito problema de alagamento, mas nós não tivemos um acidente grave com encosta. Isso em função de um trabalho que está sendo desenvolvido de contenção. Então, a gente, mesmo nas dificuldades, e isso o cidadão entende, isso o cidadão respeita, cobra, porque ele é o nosso patrão e ele precisa cobrar, mas ele entende também das dificuldades que nós estamos vivendo. Prefeito, o município de Juiz de Fora é estratégico na Zona da Mata. É o maior município, é o que capitaliza todas as atenções e as demandas do entorno.
E o prefeito, por consequência, é um líder regional. Como é que você está lidando com isso, sobretudo no diálogo com os outros prefeitos, com os demais setores da sociedade, empresários, entidades sindicais, entidades de trabalhadores, também da comunidade, para resolver impasses que estão prevalecendo? Por exemplo, a cidade vive um momento de dúvida sobre a Mercedes, a cidade está preocupada com a M. Dias Branco, e a gente tem pregado aqui na tribuna um diálogo permanente para que todas as forças cheguem lá no governador ou até mesmo na presidência e falem: a Zona da Mata está pedindo isso. Como é que você encara isso? E você já percebeu que o prefeito com poder de agenda é que tem que puxar essa fila? Olha, nós temos buscado algumas situações de ir ao governo de Minas, ir ao governo federal. Lógico que eu acho que a gente precisa sair desse ambiente de partidos e nos voltar para a cidade. E aí precisamos criar mesmo um mecanismo onde todos estejamos juntos. Nós não podemos continuar nessas ações que são ações esparsas. Vai o prefeito de Juiz de Fora, vai o deputado. Volta. Então precisamos congregar isso. E isso é o fórum que ainda não está criado, mas que a maturidade deve nos indicar que esse é o melhor caminho. A gente não pode nunca colocar o processo do ano que vem à frente. Hoje, o processo é da construção coletiva. Lá, no ano que vem, nós vamos, cada um de nós, estar na sua trincheira, porque temos pequenas ou grandes diferenças que nós vamos apresentar novamente à sociedade, como eu já disse, como um novo contrato. E a sociedade vai validar qual contrato que ela quer. Então, mas o momento atual é há poucos dias mesmo, na semana passada, estive em Brasília conversando com a deputada Margarida Salomão, estive com o senador Anastasia, então da gente tentar criar canais, estive inclusive com os secretários do governo Bolsonaro, conversando para que a gente possa criar canais para melhorar a situação da cidade, criar alternativas também para a região. Juiz de Fora melhorando, melhora toda a região também. Agora, não podemos continuar também na política da concentração em Juiz de Fora. Precisamos ter a visão da Zona da Mata, de fazer com que a Zona da Mata como um todo cresça. É bom chamar a atenção disso, que 91 dos municípios mais pobres de Minas Gerais estão na Zona da Mata Mineira. O senhor falou aí do nome da deputada federal Margarida Salomão, acabou antecipando o assunto que eu ia tocar. Nesse ato de um ano que o senhor está à frente da prefeitura, a gente teve um momento que é sempre conturbado, que é um processo eleitoral. E mudaram um pouco os players da política da cidade. Por exemplo, o ex-deputado federal Marcos Pestana, que era por ser do seu partido, acabava sendo muito próximo da prefeitura, saiu um pouco desse protagonismo da cena política eleitoral da cidade e surgiram novos nomes. Por exemplo, na Câmara Federal entrou o Charles Evangelista e também o Lafayette Andrade, que embora tenha um domicílio eleitoral, digamos assim, mais amplo, né? Tem um histórico político em Barbacena, ele tem uma ligação com Juiz de Fora, já foi vereador aqui. Na Assembleia Legislativa também tem novos nomes, o ex-vereador Betão e a ex-vereadora Sheila Oliveira assumiram mandatos. Como é que está a relação com esses representantes da cidade, a relação do Executivo com esses representantes das cidades? E se tem alguém que nesse processo todo se aproximou mais da prefeitura até para ajudar a Juiz de Fora a chegar nos seus objetivos? Nós temos, por exemplo, com os que foram eleitos, enquanto vereadores, nós tivemos sempre uma relação muito próxima de camaradagem, de respeito. O deputado Charles é da minha região, foi meu vizinho lá na Cena da Cerâmica. Por outro lado, nós temos a questão da deputada Margarida Salomão, que sempre esteve presente, apoiando também ao ex-prefeito Bruno, apesar da disputa eleitoral, mas sempre esteve presente. E eu posso, inclusive, dizer isso. Foi a primeira agenda do meu governo. A deputada Margarida Salomão, eu tomei posse na sexta-feira, dia 6, fiz uma reunião de secretariado no dia 7, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, o primeiro despacho foi com a deputada Margarida Salomão, que nós continuamos sendo parceiros pela cidade. Eu acho que é esse que é o processo. Nós
todos precisamos ser parceiros pela cidade. E temos buscado isso. Interlocução, não temos dificuldade nenhuma de conversar, estarmos abertos, aceitar opiniões e fazer valer opiniões e desejos, inclusive, se demonstrados que são o melhor caminho para a cidade. Prefeito Antônio Almas, queremos agradecer a sua presença, mas fechar com aquela pergunta. Se você tivesse que avaliar em nota a sua administração de 0 a 10, qual a nota que você daria? Paulo, eu acho que a gente tem que ter a clareza do momento que estamos vivendo, um momento de grandes dificuldades. E aí eu me coloco como cidadão me avaliando. Eu não me daria uma nota 10 de jeito nenhum, porque a cidade tem muito que avançar. Mas também acho que pela a dificuldade econômica que está sendo colocada e pelo esforço nesse momento de grande dificuldade, eu acho que o prefeito Almas merece uma nota 7 a 8. Quero agradecer ao meu parceiro Renato Salles e agradecer especialmente a você, telespectador, que acompanhou mais uma entrevista aqui no TMTV. Um abraço a todos.